Minha mãe tocou um clipe de mim falando enquanto dormia sobre um garoto de quem eu gostava. Depois me fez explicar meus pensamentos impuros para uma cadeira vazia em uma reunião familiar. Quando perguntei por que ela estava fazendo isso, ela sorriu e disse: porque segredos criam pecadores, e estou salvando sua alma. Eu apenas a encarei. Isso foi há 1 ano. Ontem, ela tentou engolir um pendrive na frente de um tribunal cheio de estranhos. Qual foi a pior maneira que alguém invadiu sua privacidade? Minha mãe instalou dispositivos de gravação em todos os cômodos da nossa casa porque acreditava que conversas não monitoradas eram como as crianças se tornavam criminosas, e ela reproduzia nossos momentos privados em reuniões familiares obrigatórias onde tínhamos que explicar cada palavra. Minha mãe sempre foi paranoica sobre o que dizíamos quando ela não estava por perto. Ela começou exigindo resumos detalhados de todas as conversas que tínhamos na escola, nos fazendo reencenar discussões com amigos enquanto ela tomava notas. Ela nos interrogava separadamente para ver se nossas histórias coincidiam. Quando meu irmão mais velho foi pego mentindo sobre uma conversa com a namorada, minha mãe nos deu uma palestra de 3 horas sobre como segredos destruíam famílias. Ela genuinamente acreditava que todo crime começava com uma conversa não monitorada. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe anunciou que havia encontrado a solução. Ela nos mostrou os minúsculos microfones que podiam captar sussurros do outro lado de um cômodo. No início, ela fez parecer razoável, dizendo que isso nos ajudaria a nos comunicar melhor e resolver conflitos. Mas então, ela explicou o sistema completo. Cada cômodo seria monitorado constantemente, todo o áudio salvo em seu computador. Todo domingo após a igreja, teríamos reuniões familiares onde ela tocaria conversas preocupantes e as analisaríamos juntos. Em uma semana, nossa casa se tornou um estado de vigilância. Minha mãe passava horas sentada no computador com fones de ouvido, ouvindo gravações e tomando notas. Na nossa primeira reunião familiar, ela tocou uma gravação de mim desabafando com minha irmã sobre uma professora. Vamos discutir por que Megan se sente confortável usando uma linguagem tão violenta, disse ela, repetindo a parte onde eu disse que queria estrangular minha professora. Ela me fez levantar e pedir desculpas para uma cadeira vazia representando minha professora enquanto meus irmãos assistiam. As gravações destruíram qualquer confiança entre nós. Minha irmã parou de falar comigo depois que minha mãe tocou uma conversa onde eu a chamei de irritante. Meu irmão se mudou para a garagem pensando que talvez não estivesse grampeada, mas minha mãe também colocou dispositivos lá. Aprendemos a nos comunicar por escrito, passando bilhetes que imediatamente jogávamos no vaso sanitário. Mas minha mãe notou o silêncio e adicionou mais regras. Tínhamos que ter pelo menos 10 minutos de conversa por cômodo por dia, ou ela assumiria que estávamos escondendo algo. Comecei a perder a cabeça com a vigilância constante. Ficava deitada na cama à noite com medo até de respirar alto demais, porque minha mãe poderia analisar meus padrões de respiração. Quando falei enquanto dormia sobre um garoto de quem gostava, minha mãe tocou isso na reunião familiar e me fez explicar meus pensamentos inconscientes impuros. Desenvolvi uma gagueira pela pressão de saber que cada palavra era gravada. Minha mãe disse que a gagueira era prova de que o sistema estava funcionando. Uma noite, encontrei o dispositivo de gravação no meu quarto e o destruí com um martelo. A resposta da minha mãe foi rápida. Ela instalou novos dispositivos escondidos dentro de luminárias e dutos de ventilação, onde não podíamos alcançá-los. Adicionou câmeras para nos pegar destruindo equipamentos. Depois começou as gravações de punição. Se quebrássemos uma regra, ela nos trancava em nossos quartos e tocava áudios de nossos piores momentos em repetição. Tive que ouvir a mim mesma chorando por 10 horas seguidas. O som da minha própria miséria se tornou uma tortura. Então, tentei ficar em silêncio, comunicando-me apenas por acenos e gestos. Mas minha mãe contratou uma fonoaudióloga para me forçar a falar, dizendo que meu silêncio era automutilação. Quando ainda assim não falei, ela ameaçou me internar por mutismo seletivo. Não tive escolha a não ser encenar conversas, falando sobre nada apenas para cumprir sua cota de gravação. Meu irmão surtou durante uma reunião familiar onde minha mãe estava tocando uma gravação dele, chorando após um término. Ele pegou o laptop dela e o esmagou contra a parede. Minha mãe chamou a polícia dizendo que ele a havia agredido. Quando os policiais chegaram, ela tocou gravações editadas que faziam parecer que ele estava planejando violência há semanas. Eles o prenderam enquanto minha mãe soluçava sobre seu filho perigoso. Depois disso, minha mãe começou a transmitir ao vivo nossas reuniões familiares para seu grupo da igreja. Ela tocava nossas gravações mais humilhantes para estranhos que oravam por nossas almas. Contratou alguém para transcrever milhares de horas de áudio, criando bancos de dados pesquisáveis de cada palavra que dissemos. Não éramos mais seus filhos. Éramos sujeitos em seu experimento de vigilância. O serviço de proteção à criança apareceu depois que alguém da igreja da minha mãe relatou as transmissões ao vivo. Quando a assistente social pediu para falar conosco em particular, minha mãe disse que isso era impossível. Todas as conversas tinham que ser gravadas. A assistente social pediu para ouvir gravações recentes, e minha mãe orgulhosamente tocou clipes que achava que mostravam uma boa criação. Em vez disso, eles ouviram horas de crianças implorando por privacidade, chorando por causa da vigilância, desenvolvendo transtornos de ansiedade. Eles nos retiraram naquele dia, mas minha mãe estava preparada para isso. Enquanto arrumávamos nossas coisas, ela revelou sua gravação final. Ela estava usando um microfone escondido em todas as interações com os serviços sociais, todas as audiências judiciais. Tenho 50 horas de áudio, disse ela sorrindo. Conversas onde vocês todos mentem sobre mim, onde admitem coisas que poderiam colocá-los em sérios problemas. Ela levantou um pendrive. Isso vai para juízes, polícia, suas novas famílias adotivas, a menos que vocês voltem para casa voluntariamente. A assistente social tentou pegá-lo, mas minha mãe recuou. Já fiz upload de cópias em todos os lugares, disse ela. Um clique e todos ouvem quem essas crianças realmente são. Minha irmã começou a chorar. Meu irmão parecia derrotado. A assistente social estava chamando reforços e minha mãe ficou lá, finalmente detendo todo o poder com anos de nossas vidas gravados e prontos para serem usados como arma. Então, disse ela, seu dedo pairando
sobre o telefone. Vocês vão voltar para casa? Ou devo começar a enviar os arquivos? A assistente social se colocou entre nós e minha mãe. Sua voz firme, mas calma. Senhora, preciso que coloque o telefone no chão. Essas crianças estão sob proteção do Estado agora. O sorriso da minha mãe se alargou. Ela apertou um botão no telefone e imediatamente meu estômago revirou. O telefone da assistente social tocou. Depois outro toque vindo do bolso de seu colega. Minha mãe havia enviado algo para todos. Verifiquem seus e-mails, disse minha mãe calmamente. Inclui transcrições com carimbos de data e hora. Tudo o que essas crianças disseram sobre querer se machucar, machucar os outros, suas discussões sobre experimentação com substâncias, seus planos de fugir, está tudo lá. Minhas mãos começaram a tremer. Eu sabia exatamente de qual conversa ela estava falando. A vez que disse ao meu irmão que queria desaparecer. A piada que minha irmã fez sobre roubar os comprimidos para dormir da minha mãe. Cada pensamento sombrio que compartilhamos no que achávamos serem momentos privados. A assistente social olhou para seu telefone e depois para minha mãe. Senhora, gravações obtidas por vigilância ilegal não são admissíveis como evidência. E ameaçar crianças com elas é crime. Minha mãe riu. Não sua risada falsa de igreja, mas a verdadeira que me dava arrepios. Sou a mãe delas. Gravar meus próprios filhos na minha própria casa não é ilegal. Tenho todo o direito de monitorá-los pela segurança deles. Ela tirou uma pasta da bolsa, espalhando papéis pela mesa de centro. Documentos legais, acordos de custódia, e-mails impressos de advogados. Ela estava se preparando para esse momento há anos. Consultei 3 advogados diferentes, continuou ela. Neste estado, os pais podem gravar seus filhos menores. Cada dispositivo foi registrado, cada gravação obtida legalmente. Querem levá-los? Tudo bem. Mas toda a família adotiva, todo lar de grupo, todo juiz ouvirá essas gravações. Eles saberão exatamente com que tipo de crianças estão lidando. Meu irmão deu um passo à frente, punhos cerrados. A assistente social segurou seu braço, impedindo-o. Minha mãe notou e sorriu ainda mais. Viu? Violência. Exatamente como na gravação 8:47 de março passado. Devo tocar aquela onde ele descreve em detalhes o que gostaria de fazer comigo? Minha irmã agora soluçava mais forte, cobrindo os ouvidos. Queria confortá-la, mas não conseguia me mover. Minhas pernas pareciam congeladas no lugar. O colega da assistente social estava fazendo ligações, falando em tons baixos sobre colocações de emergência e consulta jurídica. Mais pessoas continuavam chegando. Mais 2 assistentes sociais, uma supervisora, alguém do departamento jurídico, nossa sala de estar cheia de estranhos enquanto minha mãe sentava calmamente em sua cadeira, telefone na mão como uma arma. As gravações estão organizadas por data e tema, explicou minha mãe ao público crescente. Tenho pastas para cada criança. As discussões de automutilação de Megan, os problemas de raiva de Nathan, o desenvolvimento do transtorno alimentar de Tara. Gostariam que eu começasse pelas mais recentes ou fossemos cronologicamente? Nathan, Tara. Ela estava usando nossos nomes completos agora. Os que só usava quando estávamos em sérios problemas. Minha gagueira piorou só de ouvi-los. A representante do departamento jurídico, uma mulher de terno cinza, deu um passo à frente. Senhora Davidson, entendo que acredita estar protegendo seus filhos, mas ameaçá-los com essas gravações constitui abuso emocional. Podemos prendê-la agora mesmo. Minha mãe inclinou a cabeça. Prender-me enquanto meus filhos estão tendo crises de saúde mental? Olhem essas transcrições. Eles precisam de ajuda, não de abandono. Eu sou a única que realmente entende seus problemas porque ouvi cada palavra, cada grito por ajuda. Ela tirou outra pilha de papéis. Estas são minhas anotações de 5 anos de gravações. Padrões de comportamento, sinais de alerta, estratégias de intervenção. Nenhuma família adotiva terá esse nível de percepção. Vocês estão condenando-os a falhar sem a documentação da mãe deles. A supervisora sussurrou algo para a representante jurídica. Elas se moveram para o canto, discutindo em voz baixa. Minha mãe as observava como um gato observa ratos. Também enviei cópias para o pastor Williams, o diretor Henderson e o Dr. Lopes na clínica psiquiátrica. Acrescentou minha mãe casualmente. Eles estão esperando meus filhos para a avaliação se vocês os retirarem dos meus cuidados. As gravações provam que eles precisam de intervenção imediata. Meu irmão se soltou do aperto da assistente social e avançou para o telefone da minha mãe. O jogo de xadrez da minha mãe se revela brilhantemente. Ela transformou a infância em evidência e a maternidade em um caso judicial, completo com carimbos de data e hora e números de exibição que fariam qualquer advogado invejar sua dedicação. Ela puxou o telefone de volta bem a tempo, e ele colidiu com a mesa de centro. Papéis se espalharam por aí. Minha mãe imediatamente começou a narrar em seu telefone. Terça-feira, 16:47. Nathan tentou me agredir e roubar minha propriedade. Várias testemunhas presentes. Isso segue o padrão estabelecido nas gravações 05/1992 a 06/2011. As assistentes sociais contiveram Nathan enquanto ele lutava e gritava. Minha mãe continuou gravando, documentando cada palavra que ele dizia. Ela estava construindo seu caso em tempo real. Quero todos os dispositivos de gravação removidos desta casa imediatamente, anunciou finalmente a supervisora. Isso agora é uma cena de crime. Minha mãe se levantou lentamente. Claro, mas devo mencionar que remover os dispositivos não apagará os backups na nuvem. 5 anos de áudio, todos armazenados com segurança em servidores em 3 estados diferentes. Meu advogado tem os códigos de acesso. Ela foi até seu computador digitando algo rapidamente. Estou enviando a lista de arquivos mestre para todos agora. 3.000 horas de áudio. Cada conversa, cada sussurro, cada pesadelo. Toda a vida dessas crianças documentada e indexada. Os sons de notificação de e-mail encheram a sala enquanto os telefones de todos tocaram simultaneamente. Minha mãe havia transformado nossa infância em arma, transformado nosso crescimento e dor em munição. Precisamos sair agora, decidiu a supervisora. Crianças, peguem seus pertences essenciais. Temos colocações de emergência prontas. Enquanto nos dirigíamos para nossos quartos, minha
minha mãe gritou uma última vez. Lembrem-se, tudo o que disserem de agora em diante também será registrado. Famílias adotivas precisam documentar incidentes. Lares de grupo gravam sessões de terapia. O tribunal analisará cada palavra. A vigilância nunca acaba de verdade, não é? Peguei minha mochila com as mãos trêmulas, enfiando roupas aleatoriamente. Na gaveta da minha escrivaninha, encontrei o caderno onde escrevíamos mensagens uns para os outros. A única comunicação que minha mãe não podia gravar. Folheei páginas de nossas conversas silenciosas. Nossas tentativas desesperadas de permanecer humanos sob sua vigilância. Minha irmã apareceu na porta do meu quarto, olhos vermelhos e inchados. Ela levantou seu próprio caderno e vi que estava pensando a mesma coisa. Precisaríamos disso onde estávamos indo. Eles eram prova de que lutamos, de que encontramos maneiras de existir apesar das gravações. Pelo corredor, Nathan estava jogando coisas em um saco de lixo, murmurando baixinho. Eu sabia que minha mãe provavelmente estava gravando os sons, adicionando-os ao seu vasto arquivo de nossas vidas. A assistente social designada para mim, uma mulher mais jovem com olhos gentis, me ajudou a fechar minha mochila. Vai ficar tudo bem, sussurrou ela. Já lidamos com situações como essa antes, mas eu sabia que ela estava errada. Eles nunca lidaram com alguém como minha mãe, alguém que transformou o amor em vigilância e criação em espionagem, alguém que tinha 5 anos de nossas vidas prontos para usar como arma a qualquer momento. Ao voltarmos para a sala de estar, minha mãe estava mostrando algo no laptop para a representante jurídica. Gráficos, tabelas, análises de nossos padrões de conversa. Ela nos transformou em dados, em sujeitos em seu experimento distorcido. Antes de levá-los, anunciou minha mãe, vocês devem saber sobre as tentativas de suicídio, todas documentadas nas gravações. A de Megan foi no último verão. A de Tara foi durante as férias de Natal. Nathan faz ameaças mensalmente desde os 15 anos. As famílias adotivas estarão equipadas para lidar com isso? Nada disso era verdade. Mas como poderíamos provar isso? Ela tinha gravações de cada piada, cada momento sombrio, cada expressão de frustração adolescente normal. Tiradas de contexto, tocadas seletivamente, elas podiam pintar qualquer imagem que ela quisesse. O rosto da supervisora ficou pálido. Precisaremos colocá-los em lares adotivos terapêuticos então, possivelmente separados por segurança. Não, gritou Tara. Precisamos ficar juntos. Minha mãe estalou a língua. A gravação 1263 sugere que Tara tem uma dependência não saudável com seus irmãos. A separação pode ser terapêutica. Assisti minha família desmoronar em tempo real, destruída pela interpretação distorcida da minha mãe de nossas próprias palavras. Cada apelo por ajuda seria usado contra nós. Cada momento de fraqueza usado como arma. As assistentes sociais começaram a nos levar para a porta. Minha mãe as seguiu, ainda gravando em seu telefone, ainda narrando nossa destruição. Terça-feira, 17h15. Crianças saindo com a custódia do Estado. Megan mostrando sinais de dissociação. Tara exibindo sintomas de ansiedade. Nathan demonstrando linguagem corporal agressiva. Recomendo avaliação psiquiátrica imediata para todos os 3. Ao chegarmos à porta da frente, ela tocou uma gravação final. Minha voz, mais jovem e feliz, dizendo que a amava depois que ela me colocou na cama antes da vigilância começar. Antes que ela transformasse nossa casa em uma prisão. Tenho milhares dessas também, disse ela suavemente. Momentos felizes, conversas amorosas, prova de que eu era uma boa mãe antes de vocês todos se voltarem contra mim. O tribunal ouvirá os 2 lados. A porta se fechou atrás de nós, mas eu ainda podia vê-la pela janela. Ela já estava de volta ao computador, com fones de ouvido, ouvindo nossas vidas e tomando notas. A viagem de carro até a colocação de emergência parecia outra sessão de gravação. Sentei entre Tara e Nathan no banco de trás, nossas assistentes sociais nos levando para locais separados. Tara segurava minha mão tão forte que suas unhas cravaram na minha palma. Nathan olhava pela janela, mandíbula cerrada, nós dos dedos brancos contra os joelhos. A assistente social explicou que ficaríamos em lares temporários por 72 horas, enquanto arranjavam colocações adequadas. Tara iria para uma família especializada em crianças mais novas. Nathan para um lar de grupo para adolescentes com problemas comportamentais. Eu para uma mãe adotiva de emergência que vivia sozinha. Paramos primeiro na colocação de Tara, uma casa amarela com um balanço de pneu no quintal. A mãe adotiva saiu sorrindo, mas Tara não soltava minha mão. As assistentes sociais tiveram que nos separar fisicamente. Tara gritava meu nome enquanto a carregavam para dentro. O som me lembrou das gravações de punição da minha mãe. O lar de grupo de Nathan parecia um prédio de escritórios convertido. Paredes cinza, câmeras de segurança, campainhas em todas as portas. Ele agarrou meu ombro antes de sair, pressionando algo na minha mão, um pedaço de papel dobrado. Eu o enfiei no bolso antes que as assistentes sociais notassem. Minha colocação foi a última. Um pequeno apartamento acima de uma padaria. A mãe adotiva, Sra. Van, tinha olhos gentis, mas continuava olhando para seu telefone. Eu sabia que os e-mails da minha mãe a haviam alcançado. Ela já tinha ouvido as gravações, já tinha formado opiniões sobre que tipo de criança eu era. A Sra. Van me mostrou um quarto que cheirava a baunilha e livros antigos. Ela explicou as regras da casa enquanto eu desfazia a mala. Sem portas trancadas, sem eletrônicos após as 9, check-ins a cada hora. Parecia que trocávamos um sistema de vigilância por outro. Naquela noite, desdobrei o bilhete de Nathan. Ele desenhou um mapa do sistema de computador da nossa mãe, senhas que ele descobriu, locais de drives de backup. No final, ele escreveu instruções para acessar o armazenamento na nuvem. Ele estava planejando isso há meses. Memorizei cada detalhe e joguei o papel no vaso sanitário, como fazíamos em casa. A Sra. Van bateu na porta do banheiro perguntando se eu estava bem. A vigilância nunca parava. Na manhã seguinte, trouxe nossa primeira audiência no tribunal de família. Eles nos transportaram separadamente, mas vi Tara no corredor. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Nathan tinha um hematoma na bochecha. Ele balançou a cabeça quando tentei perguntar sobre isso. Minha mãe chegou com 3 advogados. Ela usava seu vestido de igreja e carregava uma maleta cheia de transcrições. Ela imprimiu milhares de páginas destacando os piores momentos em amarelo. A pilha de papel
papéis se elevava sobre a mesa do juiz. O juiz, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos, ouviu enquanto os advogados da minha mãe apresentavam seu caso. Eles tocaram gravações em um laptop, nossas vozes enchendo o tribunal, Tara implorando por privacidade, Nathan expressando raiva sobre a vigilância, eu falando sobre querer desaparecer. Minha mãe sentava lá tomando notas, ocasionalmente sussurrando para seus advogados. Ela encontrava meu olhar e sorria, aquele mesmo sorriso de quando nos mostrou os dispositivos de gravação pela primeira vez, como se isso fosse tudo para nosso próprio bem. Nosso advogado nomeado pelo tribunal tentou objetar as gravações, mas a equipe da minha mãe fez sua pesquisa. No nosso estado, os pais podiam gravar seus filhos menores. A vigilância era legal. A tortura emocional era apenas criação. O juiz ordenou uma investigação completa. Assistentes sociais nos entrevistariam separadamente. Avaliações psicológicas seriam conduzidas. Minha mãe manteria seus direitos parentais durante o processo. Ela ainda poderia enviar gravações para quem quisesse. Após o tribunal, nos levaram de volta para nossas colocações. Passei a tarde com a senhora Van, que continuava fazendo perguntas cuidadosas sobre minha vida em casa. Eu sabia que ela estava documentando tudo para seus relatórios. Todos estavam sempre documentando. Naquela noite, a senhora Van me deixou usar seu computador para fazer lição de casa. Esperei até que ela estivesse na cozinha, então rapidamente acessei as informações de armazenamento na nuvem de Nathan. Minhas mãos tremiam enquanto eu fazia login. Milhares de arquivos de áudio apareceram na tela, organizados por data e assunto. Encontrei pastas com nossos nomes. Dentro da minha havia subpastas: mentiras de Megan, pensamentos violentos de Megan, problemas de saúde mental de Megan. Cada uma continha centenas de gravações tiradas de contexto, mas Nathan também criou suas próprias pastas. Admissões da mamãe, contradições da mamãe, evidências de abuso. Ele estava coletando contra-evidências há meses, gravando ela nos gravando. Baixei tudo para um pendrive que a senhora Van deixou na mesa. Meu coração batia forte enquanto os arquivos transferiam. Essa era nossa única chance de revidar com as próprias armas da minha mãe. A senhora Van voltou bem quando terminei. Fechei as janelas rapidamente e fingi trabalhar na lição de casa. Ela estudou meu rosto, mas não disse nada. Talvez ela entendesse mais do que deixava transparecer. No dia seguinte, trouxe entrevistas individuais com assistentes sociais. Eles perguntaram sobre as gravações, sobre nossa vida em casa, sobre o sistema de vigilância da minha mãe. Tentei explicar como a vigilância constante nos destruiu, mas as palavras pareciam inadequadas. Como eles poderiam entender como era ter cada respiração analisada? A assistente social tomava notas em um laptop. O som das teclas me lembrava da minha mãe digitando suas transcrições. Perguntei-me se essa entrevista se tornaria outro arquivo no sistema de alguém, outra gravação para ser reproduzida e analisada. A entrevista de Tara foi depois da minha. Passei por ela no corredor e ela agarrou meu braço. Sua família adotiva estava tocando as gravações da minha mãe, sussurrou ela. Eles queriam entender seus problemas. Ela ouviu a si mesma chorando em repetição, como nas sessões de punição da minha mãe. A entrevista de Nathan foi pior. Ele se recusou a falar no início, e eles o marcaram como não cooperativo. O lar de grupo já havia apresentado 3 relatórios de incidentes sobre seu comportamento agressivo. A narrativa da minha mãe estava se tornando realidade. Naquela tarde, trouxe nossas avaliações psicológicas. Escritórios diferentes, médicos diferentes, mas as mesmas perguntas. Todos receberam as gravações e transcrições da minha mãe. O médico que me avaliava continuava se referindo a conversas específicas, pedindo que eu explicasse o contexto que minha mãe deliberadamente removeu. Tentei contar a ele sobre o sistema de vigilância, sobre as reuniões familiares obrigatórias, sobre as gravações de punição. Ele assentiu e digitou notas, ocasionalmente olhando para seu telefone. Perguntei-me se minha mãe estava enviando novos arquivos para ele em tempo real. A avaliação durou 3 horas. No final, parecia que minha mãe estava na sala conosco, sua presença embutida em cada gravação que eles revisaram. Mesmo aqui, ela controlava a narrativa. De volta ao apartamento da senhora Van, encontrei um pacote na minha cama, sem endereço de remetente, mas reconheci a letra da minha mãe. Dentro havia um pendrive e uma nota. Caso você tenha esquecido quem você realmente é, conectei o pendrive ao computador da senhora Van quando ela não estava olhando. O drive continha uma única pasta: maiores sucessos de Megan, 20 horas dos meus piores momentos editados juntos, em um rolo de destaques de dor. Minha mãe havia transformado toda a minha adolescência em arma, mas cometeu um erro. Os metadados dos arquivos mostravam quando foram editados, como os clipes foram cortados e rearranjados. Evidência de sua manipulação. Salvei tudo no meu drive escondido. Na manhã seguinte, trouxe notícias que destruíram nossa esperança restante. O juiz concedeu à minha mãe direitos de visitação supervisionada. Teríamos que vê-la 2 vezes por semana no Centro de Serviços Familiares. Ela poderia trazer suas gravações para mostrar nosso progresso terapêutico. Nossa primeira visitação foi naquela tarde. Nos levaram para uma sala estéril com câmeras em todos os cantos. Minha mãe já estava lá, laptop aberto, gravações prontas. Ela preparou uma apresentação sobre nossos padrões de comportamento, tocou clipes mostrando como nossos problemas se desenvolveram ao longo do tempo. A ansiedade de Tara aumentando, a raiva de Nathan escalando, minha depressão piorando, tudo cuidadosamente editado para apoiar sua narrativa. Sentamos em silêncio enquanto nossas vozes enchiam a sala. A assistente social supervisionando a visita tomava notas, comprando a performance da minha mãe. Ela estava ganhando, mesmo separada de nós. Após a visita, Nathan me puxou de lado no estacionamento. Ele estava documentando tudo no lar de grupo, disse, gravando conversas com funcionários que receberam os e-mails da minha mãe, construindo evidências de como suas gravações envenenaram todos contra nós. Tara estava fazendo o mesmo em sua colocação. Os pais adotivos começaram a tratá-la como uma paciente mental, após revisar os arquivos da minha mãe. Ela gravou eles discutindo seu transtorno alimentar que não existia. Estávamos aprendendo a combater vigilância com vigilância. Minha mãe nos ensinou bem. Naquela
Naquela noite, organizei todas as nossas evidências no pendrive. As gravações de Nathan da minha mãe, admitindo as sessões de punição. A documentação de Tara sobre o viés da família adotiva. Minha coleção de metadados editados provando manipulação. A senhora Van me pegou no computador às 2 da manhã. Em vez de ficar brava, ela se sentou ao meu lado. Ela pediu para ver o que eu estava trabalhando. Hesitei. Depois mostrei tudo. Seu rosto mudou enquanto revisava os arquivos. Ela era mãe adotiva há 20 anos, disse. Nunca viu nada assim. Minha mãe transformou a criação em guerra psicológica. A senhora Van me ajudou a organizar as evidências corretamente. Ela sabia quais arquivos importariam no tribunal, quais gravações provariam a manipulação da minha mãe. Ela também estava documentando coisas, admitiu. O medo nos meus olhos quando seu telefone tocava. A maneira como eu me encolhia com sons de gravação. A próxima reunião familiar veio com novas regras. Minha mãe só podia tocar gravações relevantes para nossos planos de tratamento, mas ela preparou centenas de clipes para cada tópico. Nossas vozes se tornaram armas contra nós novamente. Durante a reunião, ela anunciou que contratou um terapeuta familiar especializado em crianças problemáticas. O Dr. Harrison revisou todas as suas gravações e concordou que precisávamos de intervenção intensiva. Ela já havia agendado consultas. A assistente social pareceu impressionada com a abordagem proativa da minha mãe. Ela estava interpretando a mãe preocupada perfeitamente, usando nossa dor como evidência de sua dedicação. Cada gravação provava o quanto ela se importava. Após a reunião, Tara desmoronou completamente. Ela não conseguia mais ouvir a si mesma chorando. Nathan socou uma parede, adicionando outro relatório de incidente ao seu arquivo. Eu apenas me sentia entorpecida, como se minha mãe finalmente tivesse quebrado algo dentro de mim. Mas a senhora Van teve uma ideia. Ela conhecia uma advogada especializada em casos de custódia envolvendo abuso emocional, alguém que entendia como a vigilância poderia ser usada como tortura. Ela fez a ligação naquela noite. A advogada, a senhorita Rodrigues, se encontrou conosco no dia seguinte. Ela já viu casos como o nosso antes, disse. Pais que documentavam tudo, mas não entendiam nada. Ela poderia ajudar, mas precisaríamos ser estratégicos. Primeiro, precisávamos de nosso próprio especialista. Um psicólogo que pudesse revisar as gravações da minha mãe e identificar a manipulação. Alguém que pudesse explicar como a vigilância constante traumatizava as crianças. A senhorita Rodrigues sabia exatamente quem chamar. A doutora Kim era especializada em abuso relacionado à tecnologia. Ela escreveu artigos sobre vigilância e casos de violência doméstica. Quando ouviu sobre o sistema da minha mãe, liberou sua agenda imediatamente. Nossa primeira sessão com a doutora Kim foi diferente da avaliação ordenada pelo tribunal. Ela perguntou sobre a vigilância, mas também sobre a vida antes das gravações. Ela queria entender quem éramos além das versões editadas da minha mãe. Ela revisou as gravações da minha mãe com olhos novos, identificando padrões que vivemos, mas não conseguíamos articular. A maneira como minha mãe repetia conversas até nos quebrarmos. Como editava clipes para remover contexto. A tortura psicológica escondida à vista de todos. A doutora Kim documentou tudo em um relatório que contradizia a narrativa da minha mãe. Não éramos crianças problemáticas que precisavam de vigilância. Éramos sobreviventes de abuso que foram torturados com nossas próprias vozes. A senhorita Rodrigues apresentou o relatório ao tribunal, junto com nossas contra-evidências, as gravações de Nathan da minha mãe, admitindo as sessões de punição, a documentação de Tara do viés da família adotiva, minha prova de arquivos editados. A verdade finalmente falava mais alto que as mentiras da minha mãe. A resposta da minha mãe foi rápida e cruel. Ela enviou novas gravações para todos envolvidos em nosso caso. Conversas de anos atrás distorcidas em novas armas. Ela contratou mais 2 advogados e outra testemunha especialista. A batalha escalou além de qualquer coisa que imaginávamos. Minha mãe começou um blog sobre criar crianças problemáticas, postando gravações editadas como exemplos. Ela contatou estações de notícias locais tentando compartilhar sua história de falsas acusações, mas exagerou. O post do blog mostrava sua obsessão claramente. A gravação que ela postou publicamente revelou a extensão de sua vigilância. Ela estava provando nosso caso por nós. A doutora Kim testemunhou em nossa próxima audiência, explicando como o sistema de vigilância da minha mãe constituía abuso emocional. Ela tocou as próprias gravações da minha mãe, apontando as técnicas de manipulação. A expressão do juiz mudou enquanto ela ouvia. Os advogados da minha mãe tentaram desacreditar a doutora Kim, mas as evidências eram esmagadoras. Milhares de horas de gravações, anos de tortura documentada, crianças implorando por privacidade enquanto sua mãe tomava notas. O juiz ordenou que minha mãe passasse por sua própria avaliação psicológica. Ela teve que entregar todo o equipamento de gravação e fornecer acesso total aos seus arquivos. As coisas finalmente estavam mudando. A avaliação da minha mãe revelou o que sempre soubemos: transtorno de ansiedade grave, traços de personalidade paranoica, uma necessidade obsessiva por controle manifestada como vigilância. Ela precisava de ajuda, não de acesso a crianças. Mas minha mãe não terminou. Ela contratou um detetive particular para nos seguir até nossas colocações. Criou contas falsas de redes sociais para contatar nossas famílias adotivas. Enviou pacotes anônimos com pendrives cheios de gravações. Cada movimento desesperado provava ainda mais nosso caso. A senhorita Rodrigues documentava tudo. Cada pacote, cada conta falsa, cada tentativa de contato. Minha mãe estava construindo o caso contra si mesma com cada movimento desesperado. Nossas famílias adotivas começaram a trabalhar juntas, compartilhando informações sobre o assédio da minha mãe. A senhora Van organizou reuniões com as colocações de Tara e Nathan. Elas formaram uma frente unida contra a manipulação da minha mãe. Os pais adotivos de Tara pediram desculpas por acreditarem nas gravações da minha mãe. Eles perceberam que o transtorno alimentar só existia em clipes editados. O lar de grupo de Nathan parou de registrar relatórios de incidentes baseados nos e-mails da minha mãe. As pessoas finalmente estavam vendo através de suas mentiras. A doutora Kim continuou nossa terapia, ajudando-nos a processar anos de trauma
trauma por vigilância. Aprendemos a falar sem temer dispositivos de gravação, a ter conversas sem analisar cada palavra, a existir sem atuar para microfones invisíveis. A audiência final da minha mãe se aproximava como uma tempestade. Ela reuniu 50 testemunhas de caráter de sua igreja, preparou uma apresentação com milhares de gravações, contratou uma equipe de 5 advogados, mas tínhamos algo mais poderoso que seu arquivo de vigilância. A maneira como a doutora Kim identificou padrões nessas gravações que a família não conseguia nem colocar em palavras, me faz pensar quantas camadas de manipulação estavam escondidas à vista de todos. Como minha mãe sabia exatamente quais conversas repetir até nos quebrarmos, tínhamos a verdade documentada e verificada. Tínhamos especialistas que entendiam nosso trauma. Tínhamos famílias adotivas que viram a manipulação da minha mãe em primeira mão. Na noite antes da audiência, não consegui dormir. Continuava pensando em todas aquelas gravações, todos aqueles momentos roubados. Minha mãe documentou nossas vidas inteiras, mas nunca realmente nos ouviu. A senhora Van fez chá e sentou comigo até o amanhecer. Ela compartilhou sua própria história de escapar de um pai abusivo, como se tornou mãe adotiva para ajudar crianças como nós, como estava orgulhosa de nossa coragem. Tara ligou de sua colocação, voz firme pela primeira vez em meses. Ela estava pronta para enfrentar nossa mãe no tribunal. Nathan mandou mensagens dizendo que foi aceito em um lar de grupo diferente, um que não tinha as gravações da minha mãe. Estávamos reconstruindo nossas vidas fora do estado de vigilância da minha mãe, aprendendo a confiar em nossas próprias vozes novamente. Amanhã determinaria se poderíamos tornar essa liberdade permanente. O tribunal parecia o mesmo de sempre, mas tudo parecia diferente. Entramos juntos, apoiados por famílias adotivas que se tornaram nossos defensores. Nos flanqueavam como guardiões. Minha mãe já estava lá com seu séquito. Ela montou exibições de transcrições, preparou laptops cheios de gravações. Ela parecia menor de alguma forma, cercada por evidências de sua obsessão. Ao tomarmos nossos assentos, percebi que algo havia mudado. Suas gravações não me assustavam mais. Eram apenas sons agora, ecos da dor que ela causou. Sobrevivemos à sua vigilância. Encontramos nossas vozes apesar de ela as roubar. A audiência duraria o dia todo. Minha mãe tocaria suas gravações. Apresentaríamos nossas evidências. O juiz decidiria nosso destino. Mas independentemente do resultado, já havíamos recuperado algo. Reivindicamos nossa verdade do arquivo de mentiras da minha mãe. O juiz entrou no tribunal exatamente às 9h00. Minha mãe imediatamente se levantou, gesticulando para sua exibição de evidências. O juiz levantou a mão, interrompendo-a no meio do movimento. Ela anunciou novos procedimentos para essa audiência. Nenhuma gravação seria tocada sem aprovação prévia. Todas as evidências seriam revisadas em câmaras primeiro. O rosto da minha mãe se contorceu. Ela mexeu em seus papéis, reorganizando sua apresentação. Seus advogados se reuniram ao seu redor, sussurrando freneticamente. Eles não estavam preparados para restrições. O juiz chamou minha mãe para testemunhar primeiro. Minha mãe caminhou até o banco carregando uma pasta grossa. Começou a explicar seu sistema de vigilância, como ele nos protegia de nos tornarmos criminosos. O juiz interrompia repetidamente, pedindo exemplos específicos. Minha mãe vasculhava suas anotações procurando as gravações certas. Sem seu arsenal de áudio tocando constantemente, seus argumentos soavam vazios. Ela descrevia conversas fora de contexto tentando nos pintar como crianças perturbadas. Mas sem as gravações reais para manipular emoções, suas palavras caíam por terra. A doutora Kim testemunhou em seguida. Ela apresentou sua análise metodicamente, mostrando como minha mãe editava gravações para criar narrativas falsas. Ela demonstrou com exemplos específicos, tocando arquivos originais ao lado das versões editadas da minha mãe. A manipulação tornou-se inegável. Minha mãe começou a se agitar em seu assento, passava bilhetes para seus advogados constantemente. Quando a doutora Kim explicou como o trauma por vigilância afetava mentes em desenvolvimento, minha mãe balançou a cabeça violentamente. Seus advogados tiveram que acalmá-la. A senhorita Rodrigues apresentou nossas evidências, as gravações de Nathan da minha mãe, admitindo as sessões de punição, documentação de sua campanha de assédio, prova de arquivos editados. O juiz examinou cada peça cuidadosamente, fazendo perguntas pontuais. Durante o intervalo do almoço, minha mãe nos encurralou no corredor. O oficial de justiça imediatamente interveio, lembrando-a da ordem de não contato. Minha mãe recuou, mas continuou nos encarando, articulando palavras que não entendíamos. Sua desesperação estava evidente. A sessão da tarde trouxe testemunhos de nossas famílias adotivas. A senhora Van descreveu meu medo de telefones tocando, meu encolhimento com sons de gravação. Os pais adotivos de Tara explicaram como os e-mails da minha mãe inicialmente os influenciaram. O diretor do lar de grupo de Nathan detalhou os relatórios de incidentes falsos baseados nas gravações da minha mãe. As testemunhas de caráter da minha mãe vieram em seguida, mas sob interrogatório, admitiram que só ouviram gravações editadas. Nunca testemunharam nosso comportamento de fato. Uma membra da igreja confessou que se sentiu desconfortável com as reuniões familiares transmitidas ao vivo, mas não sabia como intervir. O juiz ordenou um recesso para revisar as evidências em câmaras. Esperamos em uma pequena sala enquanto ela examinava milhares de horas de gravações. Tara desenhava para se manter calma. Nathan andava sem parar. Eu encarava a parede, tentando não pensar no que vinha a seguir. 3 horas depois, o tribunal foi reconvocado. A expressão do juiz era sombria. Ela havia mostrado gravações suficientes para entender o alcance da vigilância da minha mãe. Ela ouviu nossas vozes implorando por privacidade, chorando sob monitoramento constante, desenvolvendo ansiedade pela pressão. A testemunha final da minha mãe foi seu novo especialista, um psicólogo que revisou suas transcrições. Mas sob questionamento, ele admitiu que só viu as versões editadas da minha mãe. Ele não ouviu gravações originais. Seu testemunho desmoronou quando a doutora Kim forneceu contexto para as conversas que ele analisou. O juiz anunciou que havia ouvido testemunhos suficientes. Ela revisaria todas as evidências e emitiria sua decisão em 2 semanas. Minha mãe levantou-se, exigindo
exigindo tocar mais uma gravação. O juiz a advertiu sobre desacato ao tribunal. Minha mãe sentou-se, tremendo. Ao sairmos do tribunal, minha mãe tentou nos seguir até o estacionamento. A segurança a interceptou. Ela ficou na porta, nos observando partir. Seu império de gravações não podia salvá-la agora. As próximas 2 semanas passaram lentamente. Fiquei com a senhora Van tentando focar na escola, mas a concentração era impossível. Cada toque do telefone me fazia pular pensando que era notícia sobre a decisão. Tara ligava todas as noites de sua colocação. Sua família adotiva removeu todos os dispositivos de gravação de sua casa para ajudá-la a se sentir segura. Ela estava começando a falar mais livremente, embora ainda em sussurros. Nathan enviava atualizações através da senhora Van. Seu novo lar de grupo era especializado em recuperação de trauma. Eles entendiam abuso por vigilância. Ele estava aprendendo a confiar novamente e lentamente. Minha mãe intensificou seu assédio durante o período de espera. Criou mais contas falsas de redes sociais. Enviou pendrives para minha escola, a família adotiva de Tara, o lar de grupo de Nathan. Cada pacote continha novas gravações editadas, novas narrativas distorcidas. A senhorita Rodrigues documentava tudo. Cada pacote, cada conta falsa, cada tentativa de contato. Minha mãe estava construindo o caso contra si mesma com cada movimento desesperado. A doutora Kim realizou sessões de emergência conosco. A espera estava nos traumatizando, explicou ela. Precisávamos de estratégias para lidar. Ela nos ensinou técnicas de ancoragem para quando a ansiedade nos dominava. A igreja da minha mãe finalmente interveio. O pastor ligou para a senhorita Rodrigues, explicando que minha mãe foi banida dos cultos. Ela tentou tocar gravações durante reuniões de oração, encurralava membros da congregação, exigindo que testemunhassem por ela. Até seus apoiadores estavam se afastando. 10 dias na espera, minha mãe foi presa. Ela invadiu a casa adotiva de Tara enquanto a família estava fora, plantando dispositivos de gravação. O sistema de segurança a pegou. Ela foi liberada sob fiança, mas ordenada a ficar longe de todos nós. A prisão apareceu nas notícias locais. Não uma cobertura sensacionalista, apenas uma breve menção no relatório de crimes. Mas a imagem cuidadosamente construída da minha mãe estava desmoronando. A narrativa de mãe dedicada estava se desfazendo. Finalmente, o dia da decisão chegou. Sentamos no tribunal cercados por nosso sistema de apoio. Minha mãe entrou com apenas um advogado agora. Os outros haviam se retirado do caso. Ela parecia menor, mais velha, derrotada. A decisão do juiz foi abrangente. Ela considerou que o sistema de vigilância da minha mãe constituía abuso emocional grave. As gravações, mesmo as felizes, foram obtidas por violação de privacidade e confiança. O monitoramento constante causou danos psicológicos documentados. Os direitos parentais da minha mãe foram encerrados imediatamente. Ordens de restrição permanentes foram emitidas. Ela foi ordenada a passar por tratamento psicológico extensivo. Todas as gravações tinham que ser destruídas sob supervisão judicial, mas o juiz foi além. Ordenou que minha mãe pagasse por nossa terapia, reconhecendo o dano a longo prazo do trauma por vigilância. Minha mãe teria revisões mensais para garantir que não estava vigiando mais ninguém. Qualquer violação resultaria em prisão. Minha mãe desmoronou em sua cadeira. Seu advogado tentou consolá-la, mas ela o afastou. Todas aquelas gravações, todo aquele controle perdido. Ela documentou nossas vidas obsessivamente, mas nos perdeu completamente. O juiz nos dirigiu diretamente. Ela reconheceu nossa coragem em falar apesar da vigilância. Garantiu que as gravações seriam destruídas. Nossa privacidade finalmente restaurada. Estávamos livres. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.